Olá, acadêmico. Sou o professor doutor Aulo Nardo e nós vamos falar aqui sobre o tema um, conceitos fundamentais da economia. Bom, para tanto, nós vamos ter aqui as metas, como metas de aprendizado, explicar os conceitos fundamentais da economia e compreender esses conceitos. Eu vou abordar esses conceitos pelo linguajar, então, econômico, ou como se gosta de falar aí entre os economistas, como nós chamamos, o economês. Então, vou procurar sempre utilizar desse economês e explicar ele para vocês, de forma que você se familiarize com esse linguajar. Em conjunto com isso, com esse explicar o economês, nós vamos então explorar esses conceitos mesmo, os principais conceitos de economia, as relações, as principais relações da economia, né? Aquelas que são mais basilares. O que é a economia? Aqui eu procurei colocar para você um dos principais livros da economia, que assim, o Adam Smith, ele conseguiu reunir ali uma série de grandes pensadores da economia e que é a base da teoria econômica. Veja que a grande pergunta é se nós, enquanto indivíduos, nascemos pobres, for, formamos em sociedade ali uma comunidade em diferentes partes do mundo, por que algumas dessas comunidades enriqueceram? O que leva a esse enriquecimento? Se a pobreza é a condição natural da existência do homem, quando ele surgiu, como que se deu essa riqueza? O que faz com que essa riqueza surja? Note que no slide eu deixei em destaque a alocação dos recursos escassos. Por quê? Porque a principal questão para nós é a escassez dos recursos. Porque se eles fossem abundantes, não teriam todo mundo teria acesso de forma as coisas não terem valor, porque supriria nossas necessidades. Veja que a gente foi capaz aí de transformar recursos escassos. Em algumas regiões você pode até ter alguns recursos abundantes, mas que são escassos em outros lugares. Então, se é escasso em outro lugar, tem utilidade para esse outro lugar. Você pode, a partir desses recursos naturais, obtê-lo, né, tirá-lo da natureza e ou vendê-lo como commodity, como essa forma bruta, ou trabalhá-lo em outros, transformando em outro produto, seja este produto um produto final ou um produto intermediário. Um produto intermediário é um açúcar. O açúcar ele é o produto intermediário de um bolo de padaria, que é o bem final. O açúcar que você, consumidor, compra no supermercado, ele é um bem final, ele está empacotado para você, para seu uso em casa. Então, a parte da comercialização termina com o saquinho de açúcar no mercado. Então, ali ele é um bem final. Então, essa questão de denominação vai depender deste fim, da forma como ele é utilizado. Numa padaria, ele acaba sendo um bem intermediário. Mas os recursos são escassos. Então, nós trabalhamos esses recursos e oferecemos esses recursos, né, trocamos por outros bens. Se eu sou bom em produzir em carpintaria, eu vou produzir e fazer ali mesas, banquetas para as pessoas. Em troca, essas pessoas vão me dar coisas, que daí vai surgir todo o sistema monetário nesse meio. Acredito que a gente vai entrar nessa questão do meio monetário mais à frente. Bom, então as necessidades, elas são crescentes. Aqui eu coloquei um livro que eu indico, que é do Milton Friedman, que é Livre para Escolher, né? Uma reflexão sobre a relação entre liberdade e economia. Por que liberdade? A liberdade para você trabalhar
e para você comprar de quem está produzindo. Se um carpinteiro ele produz uma mesa, ele poder vender para mim, né? Ser a livre relação de trocas. Eu vou lá com o dinheiro e eu compro o trabalho dele, um corte de cabelo, ou o serviço de uma pintura, a instalação de um ar-condicionado, sou eu querendo contratar de uma determinada empresa. Assim como eu escolher com quem eu vou trabalhar. A pessoa que veio instalar o ar-condicionado ou veio pintar a parede, ela pode trabalhar para alguma empresa que facilita os contatos para ela, ou ela pode trabalhar por conta. Ter esta liberdade de escolha nas relações de trabalho, assim como ter a liberdade de escolha de quem comprar. Vou citar outro exemplo. Geladeiras. Vão ter empresas que produzem geladeiras que têm um gasto energético maior, elas não são tão eficientes, enquanto outras, geladeiras mais caras, elas têm um gasto energético menor. Então você acaba ganhando ali na conta de luz ao longo do tempo algum retorno, embora tenha pago inicialmente uma quantia maior, uma geladeira de maior qualidade em termos energéticos. Isso é a livre escolha, sabe? Nem todo mundo pode, né? Algumas pessoas vão preferir, não, quer saber? Para mim, a questão energética, se vai dar R$ 20 a mais, R$ 50 a mais, eu posso lidar. Eu prefiro agora comprar uma geladeira R$ 3.000 mais barata. Então, é a livre escolha do indivíduo. Então, eu convido você a esta leitura do Milton Friedman, que aborda bem o assunto. Bom, aqui a gente aproveita, então, para falar um pouquinho do trade-off. O que é o trade-off? O trade-off é um conceito muito importante de economia, que é tudo na vida você tem que fazer escolhas. Parece um pouquinho óbvio, mas a gente muitas vezes não percebe que tudo tem uma consequência, vai acarretar em uma consequência e você tem que fazer uma escolha, você tem que optar. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, por exemplo, quando o Banco Central ele decide atuar de forma a aquecer a demanda, porque é um país que tem a perspectiva de que o Banco Central ele tem essa prerrogativa de estimular o emprego, ele pode gerar inflação. Se você for observar na história, você vai ver que teve momentos em que o Banco Central, isso em diferentes partes do mundo, tá? Ele estimulou, aqueceu a demanda, né? Diminuiu a taxa de juros. Vamos lá para as relações econômicas. O Banco Central diminuiu as taxas de juros. Ao diminuir a taxa de juros, aquela pessoa que quer comprar uma motinha para ir para a faculdade, ou um carro maior, porque agora sua família está crescendo, ou a padaria que quer comprar uma estufa nova para os salgados, ou a pizzaria que quer aumentar o forno. Tudo isso, muitas vezes, requer empréstimo, porque a pessoa, seja ela jurídica ou física, ela não tem o capital próprio para arcar com esse consumo ou investimento. Consumo, no caso da moto e do carro, do cidadão, e no caso da empresa, investimento. Então ela pega um empréstimo. Quando o Banco Central estimula a redução da taxa de juros, há um estímulo a este empréstimo. Mais empréstimo, maior consumo. Então você está aquecendo a demanda por produtos e serviços. E isso pode gerar inflação. Por que pode gerar inflação? Porque você vai ter ali o fato de ter mais pessoas capazes de comprar não significa que tenha aqueles que produzem tenha a mesma capacidade de produzir. E o consumo ele aumenta de forma mais imediata. A capacidade de produção de uma empresa já é mais difícil de mudar, ela não muda da noite para o dia.
requer uma adaptação mais de médio a longo prazo. Então, você tem um trade-off. Muitas vezes, por questões políticas, procura-se estimular a economia, reduzir a taxa de desemprego que estava num patamar considerado natural para 2%. Você acaba por contratar pessoas muito ineficientes. Quando você tem uma taxa de desemprego muito pequena, a forma de você conseguir mão de obra qualificada para a sua empresa é trazer de outra empresa. É onde você tem aqueles momentos em que a pessoa está empregada e ela nota que ela tem um poder de barganha muito grande. Ó, tem outra empresa ali me chamando, me oferecendo R$ 300 a mais. Você vai cobrir? Senão eu vou para lá. Então você começa, isso, embora para o indivíduo seja bom, muito bom essa escolha, mas isso é uma pressão inflacionária do ponto de vista da empresa. O custo do trabalhador está aumentando, ele vai repassar isso para os produtos. Os preços de todos os produtos estão aumentando, inclusive o salário do trabalhador. Isso pelo lado da demanda, tá? Por aquecer a demanda. Há formas, trabalhando pelo lado da oferta, estímulos à oferta, já pode acontecer um aumento salarial sem haver a pressão inflacionária. Controlar a inflação e desemprego. Aí, de outro lado, né? Como é que o Banco Central faz para controlar a inflação? Ele aumenta a taxa de juros. O aumento da taxa de juros faz todo o raciocínio inverso do raciocínio que eu fiz anteriormente. Isso diminui o nível de emprego, né? A economia é menos aquecida, as pessoas estão comprando menos, isso pode gerar desemprego. Salário mínimo e desemprego também é outra questão. Bom, vamos instalar o Estado, pensando em ser benevolente, decide por instalar salário mínimo como regra. O problema é que nem todas as pessoas têm um nível de produtividade daquele salário mínimo. E empresas não contratam por caridade. Elas contratam se você estiver dando um retorno para a empresa maior ou igual ao salário que você recebe. Então, quando se estabelece políticas de salário mínimo, você pode estar gerando desemprego para aquelas pessoas que ainda não têm uma formação, não puderam fazer uma formação. A questão de burocracia, muitas vezes a burocracia ela é tentado instaurá-la para estabelecer regras visando que isto melhore, clarear, né, institucionalizar ali regras de forma a melhorar as relações de trabalho. E isso não acontece, se estabelece uma série de leis, muitas vezes mal elaboradas, ou que já tem uma outra, acaba sendo contraditório, enfim, você gera uma série de burocracia, muitas vezes tem que passar por 3 ou 4 etapas, instâncias do governo, sei lá, podemos citar qualquer cidadania que você for tirar, você tem que passar por uma série de setores, uma série de papelada, então isso pode gerar uma série de ineficiências. Leis trabalhistas e desemprego também, você tendo mais leis trabalhistas que supostamente defendem o indivíduo que está sendo contratado, você, de um lado, está desestimulando a empresa a contratar, porque é uma série de regras, e de outro, você pode estar o Estado acaba tomando para si a decisão do adulto competente. Vamos supor que alguém queira me contratar por R$ 800, eu estou parado, não estou fazendo nada, ele quer me contratar para fazer alguma coisa, seja lá o que for, o serviço, e ele não pode, porque uma série de regras não permite que ele me contrate por menos desse valor, ou para contratar tem que ter isso, isso e aquilo, enfim, isso acaba desestimulando. Então, o trade-off são essas questões que a gente tem que lidar, tá? As escolhas que temos que fazer. Bom, uma vez que nós temos, além do trade-off, nós temos também o conceito de custo de oportunidade, tá? Porque, afinal,
pegando aqui da física, né? Um corpo ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, veja como isso é importante. A partir da noção de trade-off, você tem então, você começa a pensar assim, bom, eu tenho que fazer escolhas. Qual é o meu custo se eu fizer esta escolha, se eu fizer a escolha X ao invés da escolha Y? Então, o custo da escolha X é deixar de fazer a escolha Y. Por exemplo, qualquer trabalho que eu esteja exercendo ou qualquer habilidade que eu esteja adquirindo, você está deixando de fazer todas as demais. Então, esse é um custo de oportunidade. Assim como quando eu opto por lazer. Se eu, de quarta-feira, é algo muito comum entre os brasileiros, optar por estar na frente de uma televisão assistindo um jogo de futebol, eu estou deixando quarta-feira à noite de estar aprendendo uma nova habilidade ou consertando alguma coisa que eu teria que contratar alguém para fazer, enfim. Então esse é o conceito de custo de oportunidade. Um exemplo que dá para ser citado também, essa questão de custo de oportunidade, é em relação, vamos supor, uma pessoa que recebe em torno de 3 a 5 mil reais por mês. Todo mundo gosta da ideia de ganhar dinheiro enquanto dorme, mas isso requer investimento. O investimento pessoal requer uma poupança. Então, quando você recebe 3 ou 5 mil, se você poupa 500 reais a R$ 1.000 por mês, você está fazendo um sacrifício de não consumir, um trade-off, né? Então você está deixando de ter aquele prazer do consumo. Em contrapartida, à medida que você vai salvando, salvar dinheiro significa poupança, né? Significa que você pode aplicar. Aplicando, você vai ter uma rentabilidade em juros. No momento inicial, é claro que você é mais difícil poupar, mas ao longo do tempo isso pode se transformar num bom percentual de rentabilidade. Custo de oportunidade aqui são as viagens, as horas de lazer, de consumo, que você vai acabar abrindo mão. Outro conceito importante é que as pessoas pensam na margem. Quanto que me acrescenta, então, uma bolacha a mais? Aqui a ideia é como tomar um suco. O primeiro copo é sempre mais saboroso do que o segundo, ou o terceiro, o quarto, muitas vezes você nem quer mais. Porque a ideia de que as pessoas pensam à margem é de que sempre aquele que é inicial acaba tendo um retorno maior. No caso de uma empresa, como é que isso funciona? Quando você contrata um trabalhador, você então tem uma estrutura física. Você contratou um trabalhador, você ainda não tem outros trabalhadores. Este trabalhador ele vai ter uma rentabilidade, um retorno para você maior, vai ficar mais fácil. Imagine uma lanchonete. Os clientes eles voltam sempre que tem a estrutura toda tá limpa. Os clientes eles são exigentes, eles, ou pelo menos você tende a ter mais clientes à medida que você tem um restaurante, uma lanchonete mais limpa. Aí você contratou uma pessoa, essa pessoa está limpando ali o tempo todo, tirando as mesas, ou limpando o chão, mas ele não dá conta sozinho, ou isso é limpo apenas uma vez no dia. Aí você contrata uma segunda pessoa para aquela primeira ficar limpando só o salão, enquanto a segunda se concentra nos banheiros. Você já tem um segundo trabalhador fazendo a limpeza. O acréscimo, à medida que você vai aumentando trabalhadores, sem aumentar a estrutura física, ou seja, o capital não mudou, o nível de capital não mudou, vai chegar um momento, se você continuar acrescentando trabalhadores, vai chegar um momento que vai ter 2, 3 deles lá fora conversando, fumando um cigarro, vão se atropelar ali, né? Não tem como, se você tem apenas 2 fogões no restaurante, vai ter 2 ou 3 pessoas no máximo usando, não tem como ter 5, 7 pessoas, 2 delas vão ficar de lado conversando. Então a produtividade é decrescente.
para trazer esse conceito para o lado da empresa. Claro que você pode aumentar o capital. Tem 3 fornos, você pode comprar mais outros 3 ou 4 e daí contratar mais. Você está aumentando ambos os recursos que você utiliza. Aqui nós temos outro conceito importante, que é as pessoas reagem a incentivos. Isso aqui, esse conceito, ele é fundamental sobre o aspecto tanto de ser produtivo, trabalhar ao invés de estar estar na informalidade, no roubo, quando se há punição, você desestimula esse comportamento do ser humano, quanto para a questão mesmo de produção, tanto para a questão de produção. Por exemplo, uma sociedade mais livre nas relações de trocas, se tiver faltando, vamos supor, se começou a faltar álcool para limpar as mãos, se começou a faltar álcool, vai aumentar o preço. Aumentou o preço, vamos melhorar isso aqui. Para começar a faltar álcool, a demanda, o desejo por comprar álcool aumentou, sendo que a oferta permanece a mesma. Isso gera pressão sobre os preços. Os mercados começam a vender, à medida que seus estoques vão acabando, começa a vender a preços maiores. Com os preços maiores, você tem as pessoas que estão demandando, começam, opa, quer saber? Eu estava desperdiçando álcool, eu vou usar álcool de forma mais inteligente, vou racioná-lo, economizá-lo. Aquela pessoa que estava comprando 3 álcool em gel, ele começa a comprar 2 frascos. E de outro lado, você tem o estímulo à produção. Você pega assim, sei lá, um libanês qualquer. Libanês é bom para comércio. O que ele faz? Ele percebe a necessidade. Ele fala, opa, as pessoas estão desejando mais álcool. Libanês produz. Aqui eu estou comentando o libanês que tem a fama de ser bom comerciante. Né? O que é esse ser bom comerciante? É perceber a necessidade. Opa, o álcool aumentou de preço, é o sinal para mim, eu, bom comerciante, que as pessoas estão querendo consumir isso daí. Então, eu vou produzir. E aí você tem uma volta, a oferta e a demanda tendem a se equilibrar novamente. Então, as pessoas reagem a esses incentivos. É por isso que, embora num primeiro momento possa para algumas pessoas parecer que um aumento da demanda por álcool, seja o motivo que for, algumas pessoas podem pedir, olha, Estado, intervenha e congele os preços do álcool para que todos possam comprar. O congelamento de preços não vai sinalizar para aqueles que são bons comerciantes que as pessoas estão demandando mais. E ao não sinalizar, ou pelo menos não vai estimular esses comerciantes a produzir mais. O estímulo é via preços. Então, o que você vai ter? Você vai ter escassez de produto. É onde você vai ter aquelas filas. Os países que fazem essas práticas de congelamento de preços, você tem aquelas filas para o leite, enfim, para conseguir ali 1 litro ou 2 litros de leite, uma quantidade limitada. Então, tudo é uma questão de incentivos. O comércio é bom para todos. Veja, um país, então, ele pode... As pessoas dentro de um país podem ir se especializando em diferentes trabalhos. Inclusive, algumas delas vão inventar trabalhos que você sequer percebia, trabalhos ou produtos que você sequer percebia que você precisava. Seja, sei lá, escova de dentes elétrica. Para muita gente é uma bobagem. Para outros, a pessoa achou uma invenção
ótima e sempre procura comprar escovas elétricas. Banho de cachorro. Se você chegasse para alguém da década de 80 e falasse sobre levar o cachorro para tomar banho e voltar com um lacinho na cabeça, isso ia soar ridículo. Ração para cachorro. O cachorro comia resto do que sobrava ali da família. Então, são necessidades que são construídas. E isso é a beleza da divisão do comércio, né? Divisão do trabalho. E só que isso é limitado, muitas vezes, pelo tamanho do país, né? A quantidade de pessoas que há no país. Vamos supor, um país que seja muito bom em produzir soja, mas às vezes a soja não é a soja ou seus derivados não são muito utilizados naquele país. E algum outro país, por uma questão de costume, já utiliza mais. Então você pode continuar produzindo, ou mesmo os comerciantes, os empresários daquele país podem continuar produzindo ou aumentar sua produção, porque tem pessoas de outros países que podem consumir. Então, o comércio internacional ele pode ser muito benéfico nessas relações de livres trocas entre indivíduos. E aqui eu coloquei uma crítica do Instituto Hofbauer aos institutos que tentam organizar as livres relações de trocas. É um convite que eu faço a você para você compreender uma visão libertária. Porque muitos desses acordos de livre comércio, quando o líder de um país chega falando sobre, fizemos acordo com outro país para podermos comprar livremente. Na verdade, isso daí é um acordo entre chefes de Estado. Você só é permitido comprar aquilo que esse chefe de Estado permitiu. Então, não é uma liberdade sua, é uma imposição, uma série de restrições à liberdade de você comprar de qualquer outro comerciante de outro país. A livre troca é quando eu, indivíduo, compro livremente de qualquer outro indivíduo. Quando alguém diz para mim de quem eu posso comprar livremente, isso não é liberdade, ou pelo menos não é liberdade plena. Temos que tomar cuidado aqui. As pessoas, institutos, organizações gostam muito de usar a palavra liberdade, quando na verdade significa restrições. Então fica o convite à leitura. Aqui eu coloquei, a imagem aparece para você, a história de um lápis do Milton Friedman, que é o mesmo do livro que eu sugeri. Então, já é um YouTube para você ver essa história de um lápis. E por que esse vídeo? Porque uma premissa também é que os mercados, então, são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Veja que nós não estamos falando que ela é perfeita, mas funciona muito bem. Então, nas discussões entre economistas, não vejo algo que funcione melhor, uma relação entre as pessoas que funcione melhor que não seja a de livre comércio, o livre mercado. Então, os governos aqui, sobre essa ótica libertária, os governos eles são bons quando eles focam em garantir essa liberdade. O que seria esse focar em garantir essa liberdade? Garantir essa liberdade de trabalho, com a menor intervenção e maior garantia dos direitos de propriedade. Vamos citar um exemplo aqui. Quando uma pessoa trabalha lavando roupa, ela trabalha de 8 a 10 horas por dia lavando roupa, visando comprar uma casa, muitas vezes para deixar a seu filho, ela inconscientemente ela está partindo da premissa que quando ela comprar uma casa, ela tem um papel, uma certificação, que aquela certificação, a casa é dela, e que as leis garantem que se acontecer alguma coisa para ela, essa casa passa para seus filhos. Veja que isso são leis que são criadas para que isso aconteça.
sem que ela precise, a não ser que ela não queira, daí ela faz ali alguma documentação para quem ela quer deixar, tal, mas do contrário vai passar para seus filhos. Então, olha o estímulo que ela tem, inconscientemente, ela está trabalhando ao longo de 20 anos para conseguir pagar essa casa, 20, 30 anos, inconscientemente o que está ali é a garantia do direito de propriedade privada. A casa é minha e dos meus, e eu tenho direito a defendê-la. Então, essa série de regras faz toda a diferença. Isso aqui eu citei um exemplo de uma pessoa simples querendo adquirir uma casa. Vamos colocar no aspecto de uma grande empresa. Alguns investimentos, dada a infraestrutura necessária, levam 5 anos para começar a dar retorno, 5 a 10 anos. Um país com regras instáveis, a empresa vai pensar 3 vezes antes de fazer os investimentos, os aportes necessários. Um país com instabilidade jurídica. Então, essa questão das leis para favorecer o livre mercado, elas são importantes. Então, fica aqui o convite. Esse videozinho é um vídeo curto. Ele coloca como a relação de livre mercado ela aproxima pessoas que muitas vezes poderiam, se conhecessem pessoalmente, se odiarem, mas a relação impessoal do livre mercado aproxima essas pessoas pelo interesse pessoal de venda e aquisição de produtos. Simples assim. É isso. Fico por aqui e a gente se vê em outro tema. Tchau, tchau. Olá, acadêmico. Sou o professor Dr. Aulo Nardo e aqui neste tema nós vamos falar sobre a classificação dos bens e serviços. Bom, então, enquanto metas de aprendizagem, nós vamos aprofundar os conceitos econômicos fundamentais. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre bens econômicos. Nós podemos classificar em materiais ou produtos, que são bens tangíveis, que podem ser trocados, ou bens imateriais, que são os serviços. É por isso que em economia você vê muitas vezes o termo, né, demandando produtos ou serviços, né? Porque os produtos são aqueles bens que a gente pode tocar. Então, um laptop, uma televisão, celular, enquanto que a consulta médica ou o corte de cabelo, eles são serviços prestados. Alguns destes, você tem quando você consome um produto, você tem uma combinação destes dois. Por exemplo, quando você vai consumir um lanche, alguém preparou o lanche, ele é esse produto final, então, mas você tem o acesso ao banheiro, qual é a condição que esse banheiro está? Esse banheiro está limpo, é um banheiro limpo, cheiroso, todo preparado para você. Isso teve alguém ali que limpou, teve um serviço. Alguém vai levar esse lanche até você. Então tem essa prestação desse serviço do garçom. Então tem uma combinação de dois serviços aí, né? Um produto e serviço. Outra questão, a denominação sobre bens de consumo final, bens intermediários e bens de capital. Então, os bens de consumo final, sempre que é para o consumidor final, um bem ele é classificado como de consumo final. Um liquidificador. Quando o liquidificador você compra no mercado para deixar na sua casa, ele é para seu consumo pessoal próprio, não é para gerar um outro produto. Quando eu compro um liquidificador para aquele espacinho pequeno que eu tenho, que é onde eu ofereço ali salgados e sucos. Então eu compro o liquidificador para oferecer suco, ele é um bem de capital. Então o liquidificador pode ser tanto um bem de consumo final
quanto um bem de capital. Serve para produzir inúmeros outros produtos, né? Mas aí você pode se perguntar, né, qual é a diferença entre bens intermediários, que são aqueles bens que são utilizados na produção de outro produto, com bens de capital. A definição é muito similar. O bem intermediário, ele é chamado de bem intermediário aquele que é utilizado para apenas um produto, uma vez. Aqueles 2 ovos que foram utilizados para fazer aquele bolo, aquelas placas de metal, de lítio que foram utilizadas para determinado produto. Ele não pode ser aquela mesma placa de, seja o metal que for, ela não pode ser utilizada para vários produtos. O liquidificador, você usa ele para produzir inúmeros sucos, o mesmo liquidificador. Essa é a diferença do bem de capital para o bem intermediário. E o capital é todo o maquinário da empresa. Quando uma empresa, quais são os recursos que a empresa tem? Que ela utiliza? Trabalho, capital, os equipamentos e os insumos, a matéria-prima. Então, esses 3, né? Sendo que os 2, o trabalho e o capital, é para transformar matéria-prima em outros produtos ou serviços. Bens públicos e bens privados. Dentro do mainstream acadêmico, o que é o mainstream acadêmico? O pensamento dominante, há uma definição de bens públicos. E eu trago aqui 2. Veja que eu coloquei ali, tem a foto do Adriano Paranaíba, que ele deu uma palestra. Essa palestra ela é interessante, tá? Então, é um vídeo de YouTube, eu aconselho vocês, ele é muito bom, aconselho você a assistir, que ele traz aí uma perspectiva libertária sobre essa questão de bens públicos. Então, aqui eu chamo para um contraponto. E o outro é um artigo do Instituto Mises, intitulado Bens Públicos, a teoria mais distorcida da ciência econômica. Então eu trago aqui para vocês uma crítica a esse mainstream acadêmico, mas vamos a este mainstream. Tem como característica, então, o bem público tem como característica serem não exclusivos e não disputáveis. Então, seriam aqueles bens, por exemplo, uma ponte. Né? Uma ponte, como é que você vai excluir uma pessoa de utilizar a iluminação pública, ou um farol no meio do oceano, na costa, né? para sinalizar para o oceano. Não tem como você que construiu esse farol, não, isso daqui é para sinalizar apenas para mim. Segundo essa teoria do bem público, este não poder impedir o uso por parte de outro, então vamos supor que eu instale uma iluminação na rua. Eu não consigo cobrar das pessoas que passarem ali. Muitas pessoas vão passar, não tem como ficar vigiando, é inviável. Então, é onde entra esse chamado problema do free rider, que é aquele que vai tirar proveito, vai utilizar da luz pública, ou mesmo que fosse de uma estátua, alguma iluminação que traga turismo, vai ter esse aproveitamento por parte de algumas pessoas, que para essa vertente, para o mainstream acadêmico, isso seria necessariamente um problema. Eu volto a convidar vocês para esta questão da crítica a este pensamento de bens públicos. E os bens privados têm como características aí serem disputáveis e exclusivos, que é o conceito de bem privado que todos nós, que você está acostumado, tem o entendimento. Né? É aquele que é só da empresa e ela consegue ali cercar ou consegue evitar esse consumo de outro. Né? Quando você faz a estrada, a ponte ainda tem como, né? Mas no caso da iluminação pública fica complicado. Mas a estrada, em todos os trechos, você conseguir também
Fiscalizar é complicado, principalmente para a pessoa a pé, né? As calçadas. Como é que você vai como que você impediria a pessoa de utilizar se beneficiar da sua calçada? Aqui ele coloca então como se esse uso do freerider, o mainstream acadêmico coloca como se esse uso do freerider fosse um problema. A perspectiva libertária vai dizer que não é. Isso é bem-vindo, inclusive. Vejam essas duas propostas aqui de contraponto, vocês vão achar interessante. Como que funciona, então, as relações no sistema capitalista, né? As relações econômicas no sistema capitalista? Aqui você tem ali dois conjuntos, né? Na verdade, são 4 conjuntos, sendo 2 redondos e 2 quadrados. Vamos entender isso daqui. Mercado de bens e serviços, mercado de fatores de produção, empresas e famílias. Então, de um lado você tem as empresas, do outro lado você tem as famílias. As famílias, vejam que tem uma seta vermelha, que elas vendem trabalho, terra e capital. Elas vendem ali os fatores de produção. Então, imagine, por simplificação, a gente imagina um grande mercado em que todos os fatores de produção são negociados, alguns ofertando e as empresas querendo esses fatores de produção. As famílias, os indivíduos ofertando e as empresas querendo. No mundo real, você não tem tudo isso reunido num mercado só. As pessoas estão a todo tempo, em todos os lugares, negociando esses fatores de produção. Você não tem um lugarzinho fechado. Isso é uma simplificação. Então, você imagina ali um lugar em que isso fosse feito. O modelo ele é sempre uma simplificação da realidade para facilitar o entendimento da realidade. Então, as famílias elas vão chegar ali, olha, eu tenho a habilidade de ser cozinheiro. Você, empresa, quer contratar, quer comprar o meu trabalho? Tá, você vai me pagar uma renda. Olha, eu tenho ali um estabelecimento, como é um espaço comercial que eu alugo. Você que quer abrir ali sua confeitaria ou abrir seu salão de beleza, então eu tenho aquele espaço comercial, eu alugo, ou apartamento. Às vezes um apartamento adaptado, você consegue fazer ali uma massagem, não sei das quantas, uma terapia diferente, enfim. Então você pode adaptar. Então, as famílias podem oferecer isso daí. O capital, como seria o capital? Uma Kombi. Eu tenho uma Kombi, só que eu não a utilizo no dia a dia, ou de forma empreendedora. Mas tem um colega meu que está desocupado, ele resolve trabalhar levando as crianças das famílias do bairro até os colégios. Ele garante passar, pegar e levar. Em um país em que seja livre fazer isso, as famílias podem negociar com essa pessoa e essa pessoa vai poder, não sei se é o nosso caso, não sei se temos essa liberdade, mas supondo livre relações de mercado, não haveria empecilhos burocráticos impedindo essas relações. Então, as empresas elas pegam esses fatores de produção e transformam em produtos, né? Pegam esses fatores de produção e utilizam para transformar matéria-prima em bens e produtos. Para isso, elas pagam as famílias. Então, as famílias têm dinheiro que vão consumir os produtos que as empresas produzem. Esse é o fluxo. Então, vejam que tem uma seta vermelha colocando fluxo de insumos indo para as empresas e uma seta preta que é o fluxo de dólares vindo das empresas para as famílias. As famílias, então, negociando trabalho, terra e capital, os fatores de produção, e as empresas pagando isso, né, que ainda é o fluxo de dólar, e as famílias, recebendo esse fluxo de dólar, podem consumir os produtos que desejam das diferentes empresas. Uma sociedade livre, você vai ter as diferentes geladeiras, da mais eficiente a menos ineficiente. Então, a geladeira custa 5 mil, 4 mil, 3 mil, 2 mil, R$1.000, R$800.
Vai ter diferentes geladeiras mais simples, mais eficientes, enfim. A liberdade de produção e a liberdade de você, consumidor, escolher qual vai comprar. Bom, aqui nesse slide nós temos o fluxo circular da renda mais complexo, que inclui o Estado e o setor externo. Note que aqui, então, além do capital e do trabalho, é colocado também a capacidade empresarial. Isso deveria realmente ser considerado como sociedades que têm um ímpeto empresarial tende a ser mais desenvolvidas. Então, deveria ser considerado um fator de produção. Mas nem todas, essa questão de alguns livros trabalham só com fatores de produção, capital e mão de obra. Aqui veja que temos capital, mão de obra, terra e capital empresarial. Isso varia muito de livro para livro. Tá? Então, conforme você utiliza, dependendo do livro de economia que você utilizar, vai trabalhar só com, no mínimo, vai trabalhar com capital e mão de obra, vai ter esses conceitos. O fundamental é você entender que o fator de produção, os fatores de produção são aqueles fatores que, utilizados, eles transformam matéria-prima em produtos e serviços. Transformam aquilo que foi retirado da natureza em produtos e serviços. Essa questão da capacidade empresarial à parte, ela pode ser entendida também como mão de obra. É uma mão de obra qualificada, é uma capacidade de empreender, seja por uma visão de mercado sobre a necessidade em relação a um determinado produto, seja a facilidade em vender, marketing, seja a capacidade de lidar com o sistema financeiro, conseguir conversar, negociar empréstimos, tudo isso são fatores que acabam determinando uma melhor capacidade da empresa. Então veja que nós temos um modelo simples aí dentro, o modelo do fluxo circular da renda simples, aí aqui dentro desse mais completo, que é a questão dos recebimentos de pagamentos das empresas pelos fatores de produção, e as famílias e indivíduos aí comprando os produtos e serviços das empresas. Agora vamos acrescentar então o governo. Parte do recebimento da família vai para o governo, de forma obrigatória, na forma de impostos, de imposição. Não é uma contribuição, porque é forçada. Contribuir é voluntário. E que transfere de volta aos indivíduos. Aqui esse transfere de volta aos indivíduos, em teoria, seria a totalidade, a sociedade transfere de volta na forma de pagamento dos salários de funcionários públicos ou de programas assistencialistas. Na teoria, teria essa redistribuição da renda. De um lado, o pagamento dos salários para o funcionamento de toda a burocracia e a máquina estatal, e de outro lado, por essa redistribuição forçada por decisão do Estado. Também pode ser, além dessas questões, também pode ser por políticas creditícias ou ainda na construção de bens públicos como pontes, iluminação. Aqui voltamos à questão o conceito de bens públicos. Bom, com relação às relações internacionais, as famílias compram bens e serviços do resto do mundo, na forma aí das importações. Também pode ser vendido fatores de produção, como o seu trabalho, no caso de alguém trabalhar no exterior, por exemplo. Então, dessa forma, a gente tem o envio para o exterior de fatores de produção também. As famílias, elas podem também mandar renda para o exterior para pagar a educação de um filho que está estudando fora, ou o filho de um estrangeiro está estudando no Brasil. Desta forma, a renda está entrando e saindo do país.
Então, é dessa forma que você tem a participação do setor externo. No caso das empresas, então, além da relação com as famílias, você vai ter a relação também para o governo, as empresas também vendem para o governo, e vendem também para o exterior, também exportam, né, na forma de exportação. Então, além da família, as empresas, além das famílias, têm a relação com o governo, muitas vezes você tem aquelas relações das empreiteiras beneficiadas, sempre negociam com o governo, e você tem as exportações. Assim como as famílias, as firmas, as empresas, elas também pagam impostos ao governo e importam peças e equipamentos, bem como mão de obra qualificada do exterior. Então, as famílias, elas fazem importação para um consumo final, enquanto que as firmas, elas fazem a importação visando aí aumentar a produtividade e a competitividade no seu nicho de trabalho. É isso, acadêmico. Eu fico por aqui. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Olá, acadêmico. Sou o professor doutor Aulo Nardo e vamos trabalhar aqui o tema Introdução à Microeconomia. Sobre as metas de aprendizagem, nós vamos procurar aqui entender a teoria do consumidor, abordar a teoria da oferta e demanda, explicar a teoria da produção e descrever as estruturas de mercado. Aqui esses assuntos eles são o cerne da microeconomia, a base, as teorias basilares da microeconomia, tá? Vamos explorar elas um pouquinho. Bom, sobre então a teoria do consumidor, quais são as características dos consumidores? Bom, sobre essas características, aqui se apresentam quatro definições aí da microeconomia, né? Você excluindo então a poupança, os consumidores gastam toda a sua renda em bens e serviços. Essa simplificação da realidade, veja aqui, já de cara você nota que aqui tem uma simplificação da realidade. Isso não é uma verdade. As pessoas, os indivíduos, elas gastam boa parte da sua renda, mas à medida que sua renda aumenta, elas tendem a ter um maior nível de poupança. Aumenta o consumo à medida que aumenta a renda, mas a partir de um certo patamar, o indivíduo ele começa a poupar mais, a fazer investimentos, etc. Mas por simplificação, até porque até uma determinada faixa salarial, os consumidores, os indivíduos realmente tendem a gastar toda a sua renda em bens e serviços, então podemos partir dessa premissa. Tá? Lembre-se que o modelo que nós estamos vendo na teoria do consumidor, um modelo ele é sempre a simplificação da realidade. Ele não tem como abarcar toda a realidade, porque senão seria a própria realidade. Então, os consumidores gastam sua renda em mais de um bem ou serviço. A diversidade de bens ou serviços que você pode adquirir, né, que você pode consumir, necessita aí no seu dia a dia. Você não vai gastar tudo apenas em queijo, apenas em pizza. Chegar uma hora que você vai querer comer alguma outra coisa. E há inúmeras necessidades, cortes de cabelo, cuidados com a pele, higiene bucal, enfim, né? Nós temos N necessidades. E essas são ilimitadas. Por que são ilimitadas? Porque à medida que uma sociedade cresce, por mais que você tenha na concepção de uma outra, de quem vem de fora, você fala, nossa, mas aqui já tem iluminação, por exemplo, né? Já há iluminação, mas você sempre pode aumentar a iluminação, colocar um lustre mais bonito, com mais lâmpadas, de forma que destaque. Então, as necessidades, elas são crescentes. Dificilmente você vai encontrar um indivíduo que ele não quer mais nada. Você sempre vai preferir mais.
E os consumidores, então, eles procuram aí maximizar a sua satisfação total. Você quer sempre a sua máxima satisfação. Bom, então para entrar na teoria do consumidor, a gente precisa, né, para aprofundar, a gente precisa aqui fazer algumas suposições. Então, os pressupostos de um conjunto, de uma combinação de produtos. Mais é melhor que menos. Você sempre vai preferir mais. Por mais que você saiba que você não come mais do que 3 brigadeiros, se te oferecerem ali, olha, leva mais 2. A história do comprar, embora você sabe que você se satisfaça com um copo de refrigerante de 300 ml, como o diferencial de preços é pequeno, você acaba falando, poxa, vou levar o de 700. Então, mesmo que você saiba, vai sobrar, vou levar. Mas sempre é preferível. A preferência, ela é completa e ela é transitiva. O que nós estamos querendo dizer com isso? A preferência completa significa que aquilo, quando ele prefere a cesta A, a cesta B, vamos supor aqui então que você tem um conjunto de produtos, esse conjunto a gente vai chamar de uma cesta A e o outro conjunto de cesta B. Então, ou ele vai preferir a B, ou ele vai preferir a cesta B, a cesta A, ou ele será indiferente das duas cestas. As duas o completam, né, o satisfazem de forma igual. Mas veja que ele tem uma preferência bem estabelecida. Então, nós estamos falando da capacidade de fazer comparações entre diferentes combinações de produtos e decidir aquilo que vai lhe dar mais satisfação. E a transitividade? A transitividade, ela é uma continuação do raciocínio da preferência completa. Bom, se eu prefiro o A, a cesta B, vamos fazer essa suposição, alguns consumidores vão preferir a cesta B, e eu prefiro a cesta B, a cesta C, então a cesta A é melhor que a cesta C. Essa é a questão da transitividade. Se A é melhor que B, se para mim, eu consumidor, A é melhor que B e B é melhor que C, então A também é melhor que C. Por exclusão, por dedução. Veja que essa tabela ela vai mostrar uma combinação, né, de cestas, conjuntos de produtos, de mercadorias, entre alimentos e vestuário. Aqui vamos simplificar, né, mais uma simplificação do modelo. Digamos que o mundo se resume a esses dois produtos. Então, você tem uma combinação desses dois. Você tem as diferentes cestas de mercado e as diferentes unidades de cada bem. Só que veja, a questão aqui, então, estamos começando a visualizar, mas ainda não nos permite visualizar o que é preferível. Então, vamos colocar agora num gráfico. Dê uma pausada primeiro no vídeo, veja bem a tabela, entenda, mas vamos colocar então num gráfico para inferir as preferências do consumidor. Vamos então, primeiramente, aqui nós temos, então, em um gráfico, a curva de indiferença U1, né? U no sentido de utilidade. Então, esta curva é como se ali eu tivesse a visualização da utilidade que o consumidor vai obter por cada nas cestas de bem. Aqui, primeiramente, então, foi colocada uma única curva de indiferença. Essa curva é chamada curva de indiferença, foi colocada uma única, porque para visualizar melhor. O que nós temos aqui? Então, a cesta B, a cesta A e a cesta D, elas estão sob uma mesma curva. Embora ela tenha cada uma dessas cestas
tenha combinações diferentes entre os dois produtos que existem no mundo, elas dão a mesma satisfação para B, A e D. Né? As cestas B, A e D, elas dão a mesma satisfação para o consumidor. Ele é, então, indiferente entre essas três cestas, entre consumir essas três cestas. Só que já dá para visualizar também que a cesta H e a cesta C estão em um nível abaixo da cesta B, da cesta A e da cesta D. Então, qualquer uma destas, se for comparado, a cesta B é preferível à cesta H. A cesta A é preferível à cesta H. A cesta D é preferível à cesta G. Por consequência, falando aqui em transitividade, se o consumidor é indiferente à cesta A, em consumir a cesta A ou consumir a cesta D, e ele prefere a cesta D à cesta G, então este consumidor prefere também a cesta A consumir a cesta G. Em se tratando da cesta E, essa já está em um nível acima. Aqui teria que ter uma curva de indiferença acima, que mostraria que há um nível superior. Quanto mais a curvas à direita para cima, à direita e para cima, elas são preferíveis, demonstram que aquela cesta é preferível àquelas cestas que estão em uma curva mais abaixo no gráfico. Isso vai ficar claro no próximo gráfico. Deixa eu já passar para lá para você visualizar. Aqui, ó. Então a gente tem aqui três curvas de indiferenças. Aqui no caso a gente não tem nenhuma cesta que traga a mesma satisfação do que outra cesta. Aqui só temos preferências mesmo. A é preferível a B, B é preferível a D e A é preferível a D, porque D está numa curva de indiferença mais abaixo, mais próximo do eixo, olhando graficamente. Então, todas as cestas, supondo mais cestas aqui, todas as cestas que estivessem na curva de indiferença U2, elas trariam mais satisfação que a curva de indiferença U1, e todas aquelas que estivessem na curva de indiferença U3 trariam mais satisfação do que todas as outras das outras duas curvas. E também o consumidor seria indiferente em consumir todas aquelas cestas que estivessem sobre a curva U3. Bom, agora nós vamos falar do equilíbrio parcial. Nós vamos falar agora de equilíbrio parcial. O que nós vamos tentar entrar aqui, então? Veja que o que nós falamos ali foi sobre preferências do consumidor. Foi a tentativa de mensurar as escolhas do consumidor. Como é que os consumidores fazem suas escolhas? Então, é a partir dessas três premissas. Uma teoria relativamente simples. Aqui nós vamos falar já sobre o equilíbrio parcial de mercado. Ou seja, o equilíbrio entre a oferta e a demanda sobre um determinado produto. Por que ele é parcial? Porque se você for pensar em um equilíbrio geral, você tem, por exemplo, que os produtos, o consumo dos produtos, muitas vezes influenciam o consumo de outros. Seja, por exemplo, um país em que a preferência do consumo é por chá, vai haver um menor consumo de café, e os preços, portanto, de café vão ser menores. Então, esse seria uma análise de equilíbrio geral, seria as relações entre os diferentes produtos. Aqui nós estamos estamos começando a análise, então nós vamos analisar apenas o equilíbrio dentro de um mercado, o consumo de café, a oferta por café e a demanda por café, como isso se relaciona junto com o preço. Então, excluindo como afetaria outras variáveis. Né? Estamos começando a análise, o entendimento de um equilíbrio de mercado. Então, para começar, nós temos aqui o preço do sorvete de casquinha, eu procurei colocar aqui um gráfico,
e a quantidade de sorvete de casquinha. O que nós estamos vendo aqui graficamente? Então, veja aqui na tabela, temos à medida que o preço aumenta, a quantidade demandada de sorvete ela se reduz. É isso que a curva de demanda negativamente inclinada ela me mostra uma relação inversa entre as variáveis. À medida que o preço aumenta, a quantidade demandada diminui. À medida que o preço diminui, a quantidade demandada aumenta. Relação inversa entre as variáveis. Aqui, nós vamos agora, então a gente procurou entender ali para uma pessoa, o consumo de uma pessoa. Mas como é o consumo, como se comporta o consumo de várias pessoas querendo consumir sorvete? Então aqui, o que esses gráficos e essa tabela está procurando demonstrar? Na verdade, a curva de demanda de um setor, de um determinado produto, ela é a soma das demandas individuais. Cada um de nós tende a se comportar pela mesma tendência, por essas mesmas leis de mercado. À medida que o preço diminui, eu tendo a consumir mais sorvete. A Catarina, a mesma coisa, e o Nicolau, a mesma coisa. Vai variar aí a quantidade. À medida que o preço diminui, eu que estava disposto a consumir 2 bolas de sorvete, vou consumir 5. Mas a Catarina pode querer consumir só 4. Ela é menorzinha, mais franzina. Mas o fundamento é o mesmo. E qual vai ser a demanda de mercado? A soma de todos esses desejos, de todos esses consumos. Então, no caso, diminuiu o preço, eu de 2 bolas de sorvete consumi 5, a Catarina de 2 bolas consumiu 4, o mercado teve um aumento da demanda de 5, 3 meus, mais 2 da Catarina. Então, o mercado deu um salto na demanda. O comportamento da demanda é a soma de cada indivíduo, o comportamento de cada indivíduo. Visto, então, a curva de oferta, a curva de demanda de um determinado produto, vamos ver agora a curva de oferta. Veja que a inclinação é diferente. Aqui nós temos uma curva positivamente inclinada, em que as relações entre as variáveis elas são no mesmo sentido, ou positivas. À medida que o preço de um produto, no caso aqui, à medida que o preço do sorvete aumenta, o produtor fala, opa, vou produzir mais. Olha a importância que o preço ele tem aqui. Ele é um sinalizador. O preço ele não é nenhum vilão, ele não é mau e ele nem é bom. Ele sinaliza aos consumidores e sinaliza aos produtores que, olha, tá faltando sorvete, né? A demanda está muito grande, precisa produzir mais. Ele é um sinalizador, é uma forma de avisar sem precisar ninguém estar pesquisando, ninguém está fazendo uma entrevista. São as próprias forças, é quase como um evento natural entre as relações de oferta e demanda. Tá? Então veja que aqui nós temos a tabelinha, preço de sorvete, a quantidade ofertada, as relações são iguais. À medida que o preço aumenta, são iguais. As relações são de mesmo sentido. À medida que o preço aumenta, a quantidade ofertada de sorvete, seja aquele que já trabalha no mercado, eu já trabalho, já vendo sorvete, preço aumentou, opa, vou produzir mais. Mas pode também acontecer a pessoa que, sei lá, alguém que trabalha em um outro setor, ou alguém que está pensando em se tornar um empreendedor, ele é assalariado, mas quer abrir a própria empresa, e ele vê o amigo ali, um conhecido, rapaz, ele trocou de tênis, né? Olha que tênis bonito que ele tá, aquela calça, trocou de carro. O que esse cara trabalha? O que ele vende?
Ah, ele vende sorvete? Vou vender sorvete também. Então, seja porque, à medida que o preço aumenta, seja porque aquele que já trabalha no setor aumentou a produção ou está havendo novos entrantes para produzir nesse setor, a oferta tem um deslocamento, a oferta aumenta. E a soma, então, para complementar aqui, a oferta de mercado é a soma das ofertas individuais. Seja aquele que já atua, o bem que já atua, daí o Jerry decide entrar no mercado. A oferta total de um produto é a soma das ofertas individuais. Bom, e aqui a gente tem, então, o equilíbrio de mercado. O que é o equilíbrio? É o ponto onde a oferta, graficamente falando, é o ponto onde a oferta e a demanda, elas chegam, elas são iguais. Claro que assim, aqui, não é que isso vai acontecer necessariamente, né? Mas chega nesse ponto e fica ali. Não, a economia, a vida é dinâmica. Não quer dizer nem que você vai ficar muito tempo ali, mas você está sempre tangenciando, né? Gravitando esse equilíbrio. É porque se houver uma demanda muito maior que a oferta, isso vai ter uma pressão sobre os preços que tende, então, a voltar ao equilíbrio. E o contrário também. Então, a tendência não é que necessariamente vai se atingir esse ponto de equilíbrio. Graficamente fica bonitinho e é isso daí. Mas no mundo real, você tende a gravitar próximo desse equilíbrio. Então vamos fazer não é para assustar, vamos fazer uma análise aqui de um desequilíbrio, a partir de um desequilíbrio no mercado. Tá? Vamos supor aqui um aumento da demanda. Então a gente tem o equilíbrio é dado pelas duas curvas, as duas curvas pretas, a curva D1 e a curva de oferta. A curva de D1 sendo a curva de demanda, a curva de oferta, o ponto em que eles se encontram é onde o preço é por R$2, $2 no caso, e a quantidade consumida é 7. Então eu estava naquele equilíbrio. Só que a vida é dinâmica e eventos acontecem. Então, aqui nós vamos ver o que acontece a partir do equilíbrio quando um evento externo incorre num desequilíbrio. Então, vamos supor aqui uma onda de calor muito forte. Fez as pessoas quererem sair, normal consumirem mais sorvetes. Então, no caso de uma onda de calor muito forte, vai haver um deslocamento da curva de demanda. Note então que a demanda, a curva de demanda, ela foi de D1 para D2. Tínhamos o equilíbrio inicial dado pelas curvas de oferta e de demanda, as curvas pretas, e aí você tem aquela curva vermelha que mostra que houve um deslocamento. Aqui eu tô com essa bolinha vermelha para mostrar para vocês, eu vou fazer alguns desenhos aqui, para vocês visualizarem graficamente. Veja que aqui, então, eu estou bem em cima do equilíbrio. Quando, então, eu tenho essa onda de calor, eu tenho, num primeiro momento, tudo o que muda é a demanda. Então, num primeiro momento, o que eu vou ter? Eu vou ter uma linha reta, suponha que isso aqui seja uma linha reta, tá? Eu vou ter uma linha reta até aqui nessa nova curva. Então, veja o que está acontecendo. O preço ainda é 2, a quantidade ofertada, onde é que está a quantidade ofertada? Ela continua aqui, ó. A quantidade de casquinha de sorvete ofertada ainda é 7, mas a demanda está aqui em cima, ó. A demanda está mais ou menos, está aqui. Tentar fazer, vai estar bem nesse ponto, bem aqui. Então está acima de 10. Então eu tenho uma demanda que está lá na frente, enquanto a oferta ela ficou no mesmo lugar. É onde entra os preços. Uma vez que eu tenho um desequilíbrio, um excesso de demanda,
como o vendedor ali de sorvete, ele vai ver que seu estoque está acabando, ele fala, nossa, isso não vai durar até as 2, até as 4 da tarde. Eu vou aumentar o preço. Vai acabar meu estoque de qualquer jeito, eu vou aumentar o preço. E vamos supor que essa onda de calor ainda vá ali semana dentro, ele vai pedir para o produtor ainda mais, o produtor também vai aumentar o preço dele, vai um efeito sobre todo o mercado. E à medida que o preço aumenta, então veja, nós tínhamos primeiro oferta igual demanda. Houve um evento externo, uma onda de calor, demanda maior do que a oferta, ao deslocamento da demanda. Demanda maior que oferta, exerce uma pressão sobre os preços aumentam. Qual é o efeito do aumento dos preços? À medida que os preços vão aumentando, veja que nós temos 2 efeitos, um sobre a oferta e outro sobre a demanda. Do lado da oferta, ó, então, enquanto aqui, do lado de cá, o preço está aumentando de 2 para 2,50, a oferta ela está diminuindo. A oferta está aumentando, ela está indo de 7 para 10. Ela está percorrendo a curva de oferta, aumentando a quantidade ofertada no mercado, o estímulo a produzir mais. Onde que está a demanda? A demanda ela está aqui, né? Ela tinha tido esse deslocamento. A demanda vai diminuir, ó o percorrer que à medida que o preço aumenta, o percorrer que a demanda faz. Ela vai retornando e ela vai para onde? Ela vai a 10. Então, vamos supor que ela tivesse chegado aqui a 13. De 13, ela vai reduzindo até chegar em 10. A oferta de 7 vai aumentando até chegar em 10. Nós temos um novo equilíbrio, onde a oferta é igual à demanda novamente, onde as pressões sobre os preços, elas cessam, e nós temos, então, o preço para de subir em 2,50, 2 dólares e 50. Tá? Esse é o mecanismo de equilíbrio que ocorre entre a oferta e a demanda. Essa é o mecanismo impessoal que faz com que nós tenhamos no mercado sempre produtos. Você já se perguntou por que não acabam as bolachas no supermercado? O que sempre tem que eu vou lá tem? É esse mecanismo aqui que faz com que tenha. Que de um lado, à medida que o preço aumenta, vai ter pessoas que vão falar, quer saber, ao invés da bolacha X, eu vou consumir aquela bolacha Y ali, porque por esse preço eu não pago. Ou ao invés de levar 2 pacotes, eu vou levar só um. Você reduz a demanda. De outro lado, aquele que produz bolacha, opa, tá bom, tô trocando de carro, vou aumentar a fábrica. O outro que está vendo aquele produtor de bolacha está falando, opa, vou começar a vender bolacha. Então, é essa relação impessoal do mecanismo de preços que faz com que a gente não tenha falta de produtos. Vamos analisar agora uma outra situação. Um acontecimento aí, a partir do equilíbrio, nós temos ali, então, a curva de oferta positivamente inclinada, denominada O1, e temos a curva de demanda negativamente inclinada, o equilíbrio inicial de mercado, então está tudo bem ali ao preço de 2, mas acontece um evento qualquer. Vamos ver, ele dá um exemplo aqui, um aumento no preço do açúcar. Aqui, quando nós estamos falando sobre as ofertas, algo que acontece no aumento de preços pontual, por um momento, são desequilíbrios em alguma produção, alguma matéria-prima. O açúcar, por exemplo, é uma delas. O açúcar ele é um insumo fundamental na produção de sorvete. Poderia ser o leite, um evento qualquer que implicou numa produção menor de leite numa determinada região, a qual daí tem que importar para suprir, e a importação ela acaba encarecendo os preços dos insumos, os fatores de produção. Então, a partir do aumento do açúcar, do
do preço do açúcar, você vai ter um desestímulo à produção. Por que um desestímulo? Porque o preço do sorvete está em 2. Se o preço do sorvete está em 2 e você tem um aumento dos insumos que o produtor vai utilizar, a margem de lucro dele está menor. Ele fica desmotivado. Aquele que produz o sorvete também vende, sei lá, panqueca. Vou produzir panqueca, ou sei lá, tem a esposa, tem uma loja de roupas. Quer saber, ao invés de eu vou diminuir aqui a produção minha, que a margem de lucro está menor, e eu vou aumentar o estoque da minha mulher ali, vou investir no estoque da minha mulher, porque ela está vendendo muito, tá? Os biquínis estão saindo, entende? Então você tem um desestímulo à produção. Então, os produtores em geral ou estão reduzindo ou saindo do mercado, eles começam, vai depender do quanto dura isso, né? Mas à medida que o lucro dele diminui em um determinado setor, ele fala, quer saber, vou sair desse setor aqui, eu vou sempre quis ter um pesqueiro, vou agora abrir um pesqueiro. Ou aqueles que simplesmente, não, peraí, estamos passando por uma época de dificuldade, eu vou comprar menos insumos e vou reduzir a minha produção. Ainda vou ficar no mercado, mas vou reduzir minha produção. De uma forma, seja qual for dessas possibilidades que eu descrevi, então nós temos uma redução da oferta. Como é que a gente visualiza uma redução da oferta? Veja que aqui, né, estou colocando a bolinha em cima, mostrando o equilíbrio inicial. Nós vamos ter aqui, ó, em linha reta, porque o preço ainda está em 2, certo? Em linha reta, nós vamos ter essa redução aqui da oferta. O que aconteceu? O movimento inicial ao preço de 2, há uma redução da oferta de 7 para 1. Vamos colocar aqui que é 1. Vamos dizer que aqui é 1. Há uma redução de uma unidade, ou 1.000, significando 1.000 unidades. Não ficar tão absurdo. Então veja que eu tenho uma oferta muito menor que a demanda. Inevitavelmente, isso vai começar a pressionar os preços. Opa, olha os preços sinalizando de novo. Aí, embora tenham saído pessoas, vai ter outras pessoas, porque o mercado é dinâmico. Tem pessoas saindo de algum mercado, entrando em outro, tem aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, aqueles que estão empregados, estão querendo começar a investir, e aqueles que já atuam, mas que, por exemplo, tinham feito essa redução então inicial do produto, da quantidade produzida, mas à medida que o preço começa novamente a se recuperar, ele fala, opa, tá dando bom de novo, vou voltar a produzir. Então, à medida que o preço aumenta, o produtor ele vai aumentar a sua produção. Veja que o aumento da produção, então, à medida que o preço aumenta, ele é um aumento ao longo da curva de oferta. Aqui é um detalhe importante, né, para você observar. O evento do deslocamento, ele sempre ocorre quando existe uma mudança na quantidade demandada ou na quantidade ofertada sem a mudança do preço. Você percebe aqui, dado o evento lá no insumo, que afetou lá o insumo, foi o preço do açúcar, não tem nada a ver com o sorvete, no preço do sorvete, dado o evento lá no insumo, há uma mudança na oferta ao preço dado, ao preço do sorvete de mercado. Então, o preço não mudou. À medida que o preço aumenta, aí então sim você tem um deslocamento ao longo da curva de oferta, não mais da curva de oferta. Então, um deslocamento ao longo da curva de oferta para cima, vai aumentando. Então, a produção começa de 1, começa a ir em direção a 4. Nossa, ficou horrível isso aqui. Aqui foi a tentativa de fazer uma seta.
Então, vai de 1 para 4, caminha para isso. E do lado da demanda, o que está acontecendo? À medida que os preços estão aumentando de 2 para 2,50, nós temos, então, uma redução da curva de demanda. Como é uma redução que está acompanhando o aumento dos preços, ela é uma redução ao longo da curva de demanda. Essa redução, então, vai de 7 em direção a 4, ou seja, ambos estão caminhando em direção ali a 4 unidades, e é onde as pressões sobre os preços, sobre o preço vai cessar. Então, vai cessar ali em 2,50 e a quantidade de ofertado e demandado são iguais novamente, nós temos um novo ponto de equilíbrio. Bom, aqui eu procurei colocar para você, esse aqui ele é o Fernando Urit, tá ali embaixo o nome dele, ó, dá para ver no vídeo, eu fiz questão de... É um YouTube aqui, né? Ele faz essas apresentações e ele é um ótimo economista. Tá? Eu aconselho, se você quer alguém para começar a entender de economia, quer ter alguém para estar ouvindo, ele é muito bom, ele faz umas análises muito boas de mercado, tanto de questões macroeconômicas quanto microeconômicas, inclusive financeiras. Você que tem o interesse de aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro. E aqui, no caso, ele vai descrever sobre a função social do preço e do lucro. Eu já citei, eu fiz um pequeno comentário a respeito disso, né? Por que você não vai por que você vai no supermercado e tá lá papel higiênico, leite? Por que sempre tem produtos nas prateleiras? Quando que você foi assim, as prateleiras tudo vazias? Isso não acontece por causa desta função social do preço. O preço ele não é bom e nem ruim. Ele sinaliza uma necessidade. Eu convido você a ter essa visão do que é a beleza da economia de mercado. O preço, veja que tem pessoas no mundo que elas são só boas empresárias, elas sabem vender, elas visualizam necessidade. A gente costuma chamar o libanês, sabe aquele libanês da cidade? Tudo que ele sabe é comercializar. O que diz para ele o que ele vai vender? Onde ele vê necessidade. Brasileiro quer consumir acarajé, libanês produz acarajé, não tem problema. Onde ele vê necessidade, ele produz. Quem sinaliza isso? O sistema de preços. Tá? Convido vocês a assistirem isso daí, então, esse vídeo. Tá aí o nome dele, a função social do preço e do lucro. Se gostarem, acompanhar o Fernando Urich, é muito bom. Tá? Garanto a você, vai fazer uma diferença no seu entendimento das relações econômicas. Talvez não no primeiro momento você venha a ter dificuldade, mas dá para ouvir ali lavando louça e vai fazer diferença depois de 1 ano, 2 anos acompanhando. Bom, a função de produção. A função de produção, o que nós estamos querendo falar aqui, né? Como é que vamos entrar agora do lado da produção? Como é que funciona a produção? O que se precisa para produzir? De uma forma bem simplificada, veja que aqui eu tenho uma função. A quantidade ela é igual a uma função, né? Ela é igual a, ela é determinada por uma quantidade, uma combinação de capital e trabalho. Então, a quantidade produzida, dada por Q ali, ela é uma função do capital do trabalho. Ela é determinada por uma combinação de capital e trabalho. Então, a gente saiu aqui, veja que a gente viu a teoria do consumidor, um pouquinho mais elaborada as relações de mercado, e agora a gente vai entrar aqui na função de produção. Bom, a primeira coisa a se ver é o curto prazo versus o longo prazo. Quem é o curto prazo? Bom, o curto prazo ali ele se refere a um período abaixo de 1 ano,
mas um período, então, onde o capital é fixo, onde você não muda o capital, você muda apenas um dos fatores de produção, que é o trabalho. Okay? Por que isso? Porque dependendo da indústria, uma fábrica, ela precisa ser planejada para ser construída. Ou máquinas aí, equipamentos que eles são de, sei lá, você precisa de uma determinada broca ali, que é um equipamento grande, ou que ela não é padronizada no mercado, ela tem especificações em que você vai precisar da questão do projeto e da fabricação, né? Alguém que faça esse equipamento, então pode levar mais tempo. Claro que você tem ali equipamentos como, por exemplo, a padaria simplesmente querer pegar o espaço do lado e acrescentar estufas, umas mesinhas, poderia ser feito da noite para o dia. Mas, digamos que o mercado, as empresas, elas tendem por um período de tempo, utilizarem, elas vão aumentando o insumo trabalho e tendem a levar um pouco mais de tempo para aumentar o insumo capital. Então, para entender o efeito que manter o capital fixo e aumentar o trabalho tem, nós vamos partir do princípio que, no curto prazo, o capital é fixo. Né? A função o fator de produção, capital, ele é fixo. O que é o capital? Cada estufa, cada fogão, cada forno, cada geladeira, tudo isso é capital. Todo o equipamento que compõe um empreendimento. Aqui não é para assustar, não, tá? Vamos entender qual que é a lógica do produto marginal. O produto marginal, então, ele é o volume de produção adicional gerado ao acrescentar uma unidade de trabalho. Vamos ver isso aqui na tabela. Note ali que quando o insumo trabalho aumenta de 2 para 3, você tem ali a quantidade de capital fixa, de 2 para 3, quer dizer, não varia, nós estamos falando do curto prazo. O produto total, ele dobrou. O que significa em relação ao produto médio? Eu nem mensurei o produto médio no início, porque a lógica do produto médio vocês conseguem entender facilmente. Quantidade produzida dividida por quantidade de trabalhadores. Né? Aqui estamos falando em um produto médio do trabalho. Tá? Então, estamos entendendo o produto médio do trabalho e o produto marginal do trabalho. O produto médio é simples, é como sua média, como a média das suas notas, não tem segredo. Então, a quantidade produzida dividida pela quantidade de trabalhadores me dá a média, a produtividade média. Mas o produto marginal? A lógica do produto marginal ela é diferente. Ela é qual é a produção que aquele trabalhador me deu. Eu tinha 2 trabalhadores, eu contratei um terceiro. Qual foi o acréscimo que a contratação desse terceiro implicou em termos de produção? Então veja que a produção total ela sai de 30 para 60 quando eu contrato quando eu passo de 2 trabalhadores a ter um terceiro. Então o produto adicional foi de 30 unidades. Isso é o produto marginal. A margem, adição, né? Adicional. Então, veja que ali, matematicamente falando, na tabela, tem um triângulo Q, né, uma barra dividido pelo triângulo L. L de labor, trabalhador, e Q de quantidade, o triângulo simbolizando aí a variação, né, é um delta, né, simbolizando a variação. Então, a variação, o que é o produto marginal? É o quanto varia na quantidade pela variação na quantidade de trabalhadores. Tinha 3 trabalhadores, tinha 2 trabalhadores, variou para 3. Então, a variação foi de 1 trabalhador. A quantidade tinha 30, variou para 60. Então, a variação foi de 30.
30 dividido por 1, o produto marginal ou acréscimo foi de 30 unidades pela adição daquele trabalhador. Aí vocês podem ver aí, para entender bem essa relação, podem ver as outras, produto médio, produto marginal, dada a quantidade de trabalho, quantidade de capital e o produto total. Esses gráficos aqui, parece complicado, mas é fácil de visualizar. Tá? Vamos lá no gráfico A. Veja que eu tenho o gráfico A e o gráfico B. No gráfico A, eu tenho o produto total. Veja que ele tem um comportamento. Ele começa fazendo assim, né? Inclinando para virar uma reta, mas aí chega, mas aí ele já inverte, ele já muda, ele faz uma barriguinha e começa a descer. O que isso está dizendo para mim? Quando eu abro uma empresa, contratei o primeiro trabalhador, ou os 2, 3 primeiros trabalhadores, eles tendem a ser mais produtivos. Por quê? Porque eles têm todo aquele capital para trabalhar. Tem um forno, mas só tem uma pessoa cuidando do forno, só uma pessoa limpando, só uma pessoa atendendo. Aí eu contrato, conforme começa a lotar, eu contrato uma segunda pessoa para limpeza, para garantir que fique mais tempo limpo. Só que veja, uma pessoa limpando, ela tem mais o que limpar, né? E ela tem ela tem aquela vassoura que ela pode usar. Uma segunda pessoa, se eu não comprar uma segunda vassoura, eu estou tendo uma vassoura só para aquelas 2 pessoas para limpar. Tem, sei lá, 2 fornos e tem 2 pizzaiolos inicialmente. Se eu contratar um terceiro e um quarto, já não vai dar para os 4 utilizar ao mesmo tempo. Já 2 deles vão ficar ali de lado fumando um cigarro. Então, o que está acontecendo? Dado que o capital é fixo, o trabalho inicial que eu contratei, ele dá uma produtividade muito alta. Que você vê ali na curva B, tanto o produto médio quanto o produto marginal explosivo. Né? Comparando a figura B, o gráfico B, com o gráfico A, veja que esse explosivo se vai até o ponto B no gráfico A, né? Em que o produto marginal atinge seu ápice. Você contrata 1, contrata 2, contrata o terceiro, você tem o ápice da produção. O ápice do produto marginal, ou seja, do incremento de trabalhadores, do ganho por incremento de trabalhadores. A partir do terceiro, você contratou um quarto, sei lá, você tem um pizzaiolo, só um forno, você contratou um segundo pizzaiolo, os 2 ficam ali, um deles fica mais conversando, enquanto o outro está usando. Você ainda tem um aumento de produção, mas este aumento já foi menor do que havia anteriormente. Então, a produção continua aumentando. Veja que aumenta no gráfico A de B para C. Mas ele começa a aumentar a taxas decrescentes. Veja que no gráfico B, o produto marginal ele começa a cair. Eu acrescentei um trabalhador, a produção total está aumentando, mas o acréscimo já não foi tão grande quanto anteriormente. Isso vai acontecendo. À medida que eu aumento o número de trabalhadores sem mudar a estrutura física do meu empreendimento, a produção aumenta a taxas decrescentes até que até o momento em que o produto marginal é 0. No caso aqui, em 8 unidades, 8 trabalhadores, eu teria um produto total, um produto marginal igual a 0, ali em 112. A produção, veja que de 7 para 8, eu ainda tenho, de 7 trabalhadores para 8, eu ainda tenho um pequeno acréscimo na produção mensal, mas pouquíssima coisa. Na produção, em 8 é nulo. Veja que ali, ó, em D, é uma linha reta. Não há variação mais a partir dali. Se eu contratar o 9º, vai entrar em declive. Ou seja, a produção começa até a cair. Está muito apertado, o espaço está muito apertado, os funcionários só ficam conversando, estão tropeçando uns nos outros, de tanta gente. Não dá mais. É esse o intento dessa lógica de curto prazo. Entender que o produto marginal é inicialmente crescente,
Mas se você não mudar a estrutura física, chega a um determinado ponto que você, aumentando o número de trabalhadores, começa a decrescer o acréscimo na produção. Note o detalhe, a produção continua aumentando, mas a taxas decrescentes. E até um ponto que seria inviável, lógico que ninguém vai chegar a esse ponto, mas teoricamente seria inviável. E aí nós chegamos então na lei dos rendimentos marginais decrescentes, que ocorre na maioria dos processos de produção. O que ela me diz? À medida que aumenta o uso de determinado insumo em incrementos iguais, um trabalhador, acaba chegando a um ponto em que a produção adicional resultante é decrescente. Então, se você não estiver sempre aumentando em conjunto capital e trabalho, se você mantiver o capital e só contratar trabalhadores adicionais, você vai ter esse problema aqui dos rendimentos marginais decrescentes. Vai chegar um momento que você vai ser obrigado a mudar sua estrutura física, o capital. Para te mostrar um exemplo, eu trouxe de um livro aqui, tá ali a fonte do livro, tá? Gargalos de produção na unidade montadora da Boeing. Esse exemplo aqui, eu procurei até sublinhar para ficar mais fácil. Então, aí a Boeing querendo aumentar a produção de aviões, os insumos variáveis nesse processo de produção são milhões de peças e milhões de trabalhadores qualificados. Tá. Então, o insumo variável, trabalho e matéria-prima. E aí a Boeing elevou a produção, em que a fábrica adotou 3 turnos de 6.000, 4.000 e 1.500 trabalhadores. E o dobro de peças empregadas. Então, modificou ali os insumos, a matéria-prima, produtos intermediários, que são parafusos e outras coisas, a quantidade de trabalhadores empregados, mas a estrutura física como um todo e as máquinas para montagem não mudou. O capital não mudou. Então, horas extras passaram a ser requeridas para manter o sistema nessa velocidade. Veja aqui, peças perdidas. Lembra que eu falei sobre um começa a tropeçar no outro? Você tem um aumento da perda de peças. A logística começa a se perder. Defeitos, necessidade de maior reparos. Por vezes, pilhas de peças sem uso apareciam no chão da fábrica, enquanto em outros momentos falta de assentos. Então, começa a aparecer um monte de defeitos. Foi onde a Boeing, então, resolveu mudar o sistema dela. Em vez de uma produção em massa, assim, no sentido de aumentar os trabalhadores mantendo a mesma estrutura física, ela diminuiu o tamanho dos pedidos. Percebeu que o importante não é eu produzir ao máximo. Eu tenho que produzir com mais eficiência. Se eu produzir um pouquinho abaixo da capacidade total, dadas essas relações de rendimentos, de produtividade, meu lucro é maior. E ela passou a trabalhar, então, com o sistema just-in-time. Ao invés de você ter aqueles estoques grandes de parafuso, você precisa de todo um compartimento para ter isso daí, você vai fazendo encomendas pequenas, menores, conforme a demanda vem, desses insumos do processo de produção. Então esse aqui é um bom exemplo de como que se você ficar aumentando localmente a quantidade de trabalhadores, não vai, dada a mesma estrutura física, não vai melhorar a sua lucratividade. É isso. Sei que a aula foi um pouquinho extensa, mas nós falamos aqui sobre o cerne da microeconomia. Acompanhe o URISH. É isso, eu fico por aqui, a gente se vê em outro tema. Tchau, tchau.